Na segunda metade do século XIX, as religiões, de modo geral, vinham perdendo espaço na sociedade, principalmente com o afastamento dos intelectuais da teologia. O positivismo, o empirismo dominavam o cenário científico e pegavam diretrizes que eram adotadas pela maioria dos intelectuais, todos subordinados a reflexões, inclusive religiosas. A doutrina espírita surge justamente nesse contexto, com a publicação do Livro dos Espíritas em 1856, no qual constam base desta doutrina, que se distingue pela crença na evolução da humanidade através da reencarnação. No Brasil, o Espiritismo chega por volta de 1865, com o surgimento dos centros espíritos na Bahia e no Rio de Janeiro, e que foram fundados por pessoas importantes ligadas às ideias liberais advindas da França, pelas elites sociais políticas da época, e eram pessoas que detinham conhecimento, recursos financeiros e que acabaram vertendo seus trabalhos para as obras sociais em favor das pessoas mais pobres. Os brasileiros deste período vivenciavam um fluxo intenso de mudanças que atingia todos os níveis sociais, em consequência de um novo dinamismo da economia internacional daquele período. Era um período de mudanças de hábitos do cotidiano, das convicções, dos modos, de percepções, iniciativas, coordenadas naturalmente pela elite burguesa desse período. Alguns pioneiros se destacam no Amazonas. O português fundador da Beneficente Portuguesa, Bernardo Rodrigues de Almeida, primeira liderança espírita aqui no estado do Amazonas, fundador da primeira instituição que se tem como referência, a Sociedade de Propaganda Espírita, isso por volta de 1884, ano em que se aboliu a escravatura no Ceará e no Amazonas. Leonardo Antônio Malcher, fundador de uma das primeiras instituições espíritas amazonenses, o Centro Espírita Filhos da Fé, todos participantes ativamente dos movimentos em prol da Federação Espírita Amazonense. Claro, Leonardo Malcher se destaca por ter sido doador da sede desta federação lá na Rua José Clemente. Temos então Carlos Teodoro Gonçalves, João Antônio da Silva, Bento José de Lima e tantos outros. Seja bem-vindo ao programa Documentos da Amazônia. Vamos contar para você a história da Federação Espírita Amazonense. Estou aqui para falar sobre a história do nosso movimento espírita, da Federação Espírita Amazonense, dos vultos significativos que fazem parte dessa história. Para contextualizar o nascimento dessa nobre instituição, que chamamos carinhosamente de Casa Máter do Espiritismo no Amazonas, nós temos que, primeiramente, nos referir às grandes transformações que ocorreram na Europa no que diz respeito às questões relacionadas com o advento do Espiritismo. A Europa, para aqueles que conhecem a história mundial, vivia um momento de secura espiritual em metade do século passado. A ciência natural exata tinha avançado grandemente na descoberta de novas leis da física, da química. As ciências sociais apresentavam estudos da sociedade aonde pouco a pouco a ideia de religião saía das cogitações humanas e, por outro lado, as religiões tradicionais de então adotavam posições mais rigorosas em relação ao espírito científico que vicejava nas academias da Europa. Vivíamos, portanto, na metade do século XIX, uma situação de quase indiferença espiritual. Sobretudo na França, cidade, terra das luzes, onde, na cidade de Paris, as ideias eram apresentadas pela manhã, se tornavam amadurecidas pela tarde e à noite feneciam sob o peso de crítica daquelas mentes iluminadas que então atuavam no fronte científico e literário da França. Foi nesse contexto que adveio um movimento novo
que passou a ser conhecido como Espiritismo. Uma doutrina codificada por eminentes sábios e rapidamente adotada, defendida e sistematizada pelas mentes mais impolutas da época. Nas academias de Londres, de Paris, de Moscou e das demais capitais europeias, sábios de renome vieram à tona e, na segunda metade do século XIX, nós tínhamos uma doutrina que começava a apresentar esperança para o pensamento religioso e também científico de então. Nesse contexto, as ideias que estavam filiadas a essa matriz de interpretação da vida começaram a se espalhar pelo mundo. Os intelectuais que lá estavam, que estudavam lá, quando voltavam aos seus países, levavam essas ideias e nos países seus de origem implantavam, fazendo com que rapidamente o Espiritismo ganhasse o mundo e em países da América, do continente americano, mas também nos mais longínquos países da Europa. É nesse contexto que nós vamos encontrar a chegada do Espiritismo no Brasil. E esse advento do Espiritismo no Brasil teve dois caminhos, tiveram vários caminhos, mas os dois principais, quando tratamos do movimento espírita aqui na Amazônia, nós nos referimos a dois. Um que seguiu direto para o Rio de Janeiro, que adentrou no Brasil a partir da corte então instalada no Rio de Janeiro. A partir de lá, o movimento positivista então em voga nos grandes atores da corte de então, e os intelectuais que vinham da França e se situavam no Rio de Janeiro começaram então a divulgar, publicar, escrever e fundar instituições em torno da capital, da então capital do Império. Mas um outro movimento, uma outra rota do Espiritismo no Brasil também se aproximava da Amazônia. Aqui nós estamos falando já agora de uma razão muito típica nossa. A Amazônia passava por transformações significativas porque nós começávamos a nos transformar na grande fonte de provimento de matéria-prima originária da borracha. Nós devemos lembrar que a borracha na Amazônia representou o seu terceiro ciclo de formação econômica. Borracha era uma matéria-prima há bastante tempo conhecida dos habitantes da região, e aqui havia, de certa maneira, um uso dela. Mas foi necessário haver uma inovação tecnológica de peso na Europa, com o processo apresentado por Goodyear, e também o advento de uma indústria pesada que passava a utilizar a matéria-prima para produzir os mais diversos artefatos de utilidade doméstica, culminando com o uso da borracha para pneus para a indústria automobilística então nascente. Nesse contexto, a Amazônia passou então a ser uma grande fonte de atenção do comércio internacional, da indústria que começava a se tornar grandiosa tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e é natural que, desse ponto de vista, grandes movimentos de capitais, de intelectuais, de comerciantes, de empresários, se movimentassem nas direções daqui da Amazônia. Belém e Manaus se tornaram o destino, portanto, de mentes vigorosas em diversos campos. E vamos encontrar, portanto, a Amazônia plenamente conectada a esses centros produtores de cultura. Paris, Londres, Lisboa, Nova York passaram a ser destino natural daqueles que viviam e que moravam aqui na Amazônia, Belém e em Manaus. Dessa forma, a nossa elite intelectual para lá se dirigia para estudar, para formar, para tirar diploma de nível superior, e depois, quando retornava, obviamente, imbuída das ideias que por lá vicejavam. É assim que nós vamos encontrar, então, uma quantidade grande de pessoas, digamos assim, envolvidas pelas ideias do Espiritismo, que se consolidavam na França, sobretudo em Paris,
na segunda metade do século XIX, tomando contato com essas ideias, aqui chegavam no Amazonas, desejosos de colocar em prática, de levar adiante, de fazer propaganda, de sistematizar, de implantar no seio da sociedade essas ideias que então lá vicejavam. Encontraremos, portanto, o final do século XIX, o início do século XX, um burburinho, a presença de nomes marcantes da nossa cultura local, envolvidos com essas ideias. E aí, então, o movimento espírita começa a ganhar forma. Nós, quando analisamos o movimento espírita, nós o situamos, nós o periodizamos em algumas fases. A primeira fase nós chamamos a fase da chegada e da organização do movimento espírita no Amazonas. Nós o situamos aí de 1884, portanto, década de 80 do século XIX, até 1904, quando se dá a fundação da Federação Espírita Amazonense. O movimento espírita em si, ele tem como marco fundamental o ano de 1857, que é o ano de publicação do Livro dos Espíritos. Em Paris, em Lyon, na França, Allan Kardec já desenvolvia algumas atividades nesse sentido, e com a publicação do Livro dos Espíritos em 1857, a gente tem como marco o início do movimento espírita em si. É verdade que os fenômenos espíritas, a questão da mediunidade, por exemplo, já acontecia há muito, né, na história da humanidade. Mas sistematicamente, organizadamente, a gente tem como referência esse ano de 1857. No caso do Amazonas, a gente já via registros nos jornais de fenômenos espíritas anterior a essa data. Mas, especificamente, depois dessa sistematização, em 1857, nós temos alguns nomes, alguns movimentos que marcaram o desenvolvimento inicial do movimento espírita, da divulgação da doutrina espírita advinda do Livro dos Espíritos em Manaus, no Amazonas, que culminaram em 1904 com a fundação da Federação Espírita Amazonense. O início do movimento espírita no mundo, sua chegada no Brasil e mais precisamente no estado do Amazonas.